Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade que tenho de compartilhar da sua palavra com os irmãos. E hoje eu gostaria de refletir sobre um tema bastante importante, essencial na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Eu acredito que é uma das primeiras lições que a gente recebe logo no início da nossa vida. Nossos pais ali são os primeiros, digamos, educadores, praticamente a nos passar as primeiras lições. E uma das lições que os pais são responsáveis, na formação e na educação da criança é no princípio, no ensino da obediência. Nós sabemos que realmente a obediência é essencial na formação do caráter do indivíduo. Então, desde cedo, antes mesmo de dar os primeiros passos, antes mesmo de falar as primeiras palavras, a criança já é inculcada, já é ensinada, já é disciplinada, no caminho da obediência. Por quê? Porque a criança, por natureza, ou o ser humano, melhor dizendo, por natureza, ele é rebelde, ele é desobediente e ele tem o coração inclinado a resistir às ordens, do outro. Então, de cedo, é essencial a exercer a disciplina, na educação e na formação da criança. E nós vemos que na vida cristã é bem parecido também. Nós precisamos ser ensinados, precisamos ser disciplinados, precisamos aprender a dar passos, no caminho da obediência e nos tornarmos adultos. Porque uma criança não fica o tempo todo engatinhando, Uma criança, ela não fica o tempo todo, os pais não ficam o tempo todo ensinando uma criança que não se deve colocar o dedo na tomada, porque senão dá choque. Na vida cristã, eu acredito que nós também somos assim ensinados por Deus. Deus é um Deus paciente, um Deus bondoso, misericordioso, mas é um Deus também que usa da disciplina para nos corrigir, para nos ensinar para o nosso próprio bem. E nós vemos aqui na palavra de Deus que há uma bênção maravilhosa para todo aquele que aprende o caminho da obediência e anda por ele. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, nós vemos aqui o que palavras de Deus ao povo de Israel em relação à obediência, já que o povo ali era um povo de dura cerviz, um povo de coração resistente, um povo de coração obstinado. Então Deus chega para eles e diz o seguinte: olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. E numa outra versão diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. No texto, então, aqui é importante a gente observar pelo menos duas coisas: que na obediência, a provisão do melhor de Deus, há uma promessa de se comer dos melhores frutos dessa terra. Por outro lado, é importante lembrar também o seguinte, que na ausência da obediência, a espada é um instrumento de disciplina. E é bem simples assim, como o texto diz. Não existe meio termos. Nós temos aqui uma palavra de bênção, como também uma palavra de punição. Tudo vai depender da escolha que se faça. Deus deixa bem claro aqui ao povo de Israel que eles precisam decidir se estão dispostos a obedecê-lo ou se vão continuar seguindo o próprio coração. Deus lembra a eles
que na obediência há uma promessa de comerem dos melhores frutos da terra, de desfrutarem das bênçãos que ele reservou a todo aquele que for obediente. Então, uma coisa a gente vê aqui maravilhosa na obediência é que nós podemos ouvir a voz de Deus, que um coração obediente é sensível para ouvir quando Deus está falando com ele, mesmo no silêncio, ou mesmo quando há um temporal lá fora, ainda que haja um barulho ensurdecedor aqui do seu lado, ele consegue discernir a voz de Deus. Ele consegue ouvir a voz de Deus no sofrimento, na dor. Enquanto alguns estão murmurando, o coração obediente ele expressa gratidão e entoa louvores. Basta a gente lembrar aqui do exemplo de Paulo e Silas, quando estavam na prisão. Enquanto estavam presos e ameaçados de morte, eles cantavam louvores a Deus. Por que será, irmão, que eles adoravam ao Senhor num momento daquele tão difícil? Eu acredito porque eles podiam ouvir a voz de Deus confortando as suas vidas, assegurando a eles que eles não estavam sozinhos naquele momento ali de dificuldade, de aflição. E a gente vê em muitos outros exemplos, e até mesmo na nossa vida. Eu tenho certeza que você pode também lembrar das vezes que Deus falou com você. Porque a gente vê Deus falando o tempo todo. Muitos não conseguem ouvir a voz de Deus por darem ouvido aos barulhos externos, ou às vezes as vozes, as muitas vozes do próprio coração. Ou às vezes também não consegue ouvir a Deus por não serem obedientes o suficiente para ouvir a voz do Senhor. O desobediente, ele não consegue perceber quando Deus está falando com ele. Há uma insensibilidade muito grande. Ele tem problema de audição, ele tem problema de surdez espiritual. É diferente daquele que é obediente, daquele que aprendeu a obedecer, que entendeu e aceitou estar dependente de uma autoridade maior, de ceder ao governo de alguém que é maior do que ele. Então esse é um princípio abençoador na vida daqueles que querem andar com Deus. A obediência é uma virtude indispensável na vida do cristão que quer realmente andar diante de Deus, quer ouvir Deus falar ao seu coração. Então a obediência ela é uma característica da pessoa submissa, da pessoa dócil, humilde, que teve o coração um dia pacificado pela graça de Cristo que o constrangeu ao ponto dele se vergar, dele se dobrar diante de Deus e se sujeitar à vontade do Senhor por amor, não por obrigação, não por se sentir coagido, mas por espontaneidade, de vontade própria. O texto diz, então, se vocês estiverem dispostos a obedecer. E quando nós falamos aqui em obediência, nós precisamos nos voltar para a pessoa de Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo de obediência. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte acerca de Jesus: Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Nós vemos então aqui que é um caminho melhor que exige de nós perseverança, que vai exigir de nós determinação enquanto vida nós tivermos. Não é um caminho a ser percorrido por um determinado tempo e depois abrir mão dele, mas é um caminho de persistência, de perseverança
até aquele dia que nos encontrarmos com Cristo. E nós entendemos que nesse caminho, amado, quando a palavra de Deus diz que Ele começou uma boa obra em nós e Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, então nesta caminhada Deus irá se utilizar de várias ferramentas disponíveis para trabalhar no nosso aperfeiçoamento. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele dá o exemplo de Jesus quando diz, olha, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é um processo, o sofrimento pode ser até uma ferramenta útil nas mãos de Deus nesse processo de construção de um novo ser, né, da natureza de Cristo em nós. E Deus, ele, como disse, ele vai usar essas ferramentas para a formação do nosso caráter. Então eu creio que se nós queremos agradar a Deus com a nossa vida, se queremos desfrutar das promessas que Deus preparou e reservou para nós, nós precisamos sermos obedientes a Deus. Precisamos estar dispostos a obedecê-lo. E obedecer, a gente entende que requer uma ação. Veja o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Ele diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que a obediência é um exercício que nós precisamos pôr em prática todos os dias. É uma coisa que a gente faz de vez em quando, né? É algo diário, constante, né? Você e eu, nós precisamos adotar uma atitude nova, uma disposição, como diz o texto aqui, de mente, né? Que possa nos tirar da passividade e nos levar para o campo de ação, né? Onde nós possamos ser trabalhados por Deus, onde nós possamos deixarmos ser moldados pelo Senhor. Não é? Porque se deixarmos por conta do nosso coração, amado, o nosso coração é mau, nosso coração é rebelde, o nosso coração não foi programado para obedecer. E a obediência, ela não é algo que está no nosso automático, né? Por isso nós vamos precisar nos exercitar constantemente, até que a nossa obediência um dia possa se tornar algo voluntário, espontâneo. Sabe? Mateus 7, 21, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui que o reino dos céus é um lugar para aqueles que aprendem a fazer a vontade de Deus, né? E entendem que fazer a vontade de Deus não é um fardo pesado, mas ele vê como um motivo de louvor e de satisfação, né? Quando o texto diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Que frutos são estes? Eu gostaria de pensar com a mente de Paulo aqui, que nós pensássemos como Paulo, porque ele diz em Colossenses, no capítulo 3, 2, o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então veja que o apóstolo nos exorta a parar de pensar com as categorias desse mundo, porque quem enxerga valor somente nas coisas daqui é o homem carnal. Para ele, o melhor dessa terra está em bens, está em coisas que, segundo Jesus, a traça e a ferrugem consome. Muitos, quando leem o texto que nós acabamos de ler, já pensam nas coisas
daqui. Quando fala comereis o melhor dessa terra, está pensando em casas, está pensando em viagens, está pensando em riquezas, está pensando em conta cheia de dinheiro no banco, né? Está pensando em coisas desse gênero. No entanto, Paulo nos lembra também que a nossa cidadania é dos céus. O que eu entendo que significa dizer que agora o nosso modo de pensar deve ser diferente, deve ser outro, né? Quando Isaías nos diz que os dispostos a obedecer comerão os melhores frutos dessa terra, o cidadão do céu, então, não vai pensar em dinheiro, pois ele sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então eu também entendo que o cidadão dos céus, ele não vai pensar em bens, né? Não vai pensar que estes frutos são apenas bens, pois louco, diz a palavra de Deus, é o homem que coloca a sua confiança nas suas riquezas, né? Pois ele não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser o último dia da sua vida, e o que ele construiu, o que ele fez, o que ele guardou, para quem será, de que lhe adiantará, não é? Então, ao cristão obediente, Deus reservou os melhores frutos para usufruir a partir daqui e na eternidade. E que frutos Deus reservou para aqueles que lhe obedecem? Que frutos são esses que Deus tem para nós? Bem, eu entendo, pensando como Paulo aqui nos exorta a pensar, eu entendo que se refere à vida abundante, à vida cheia do Espírito, se refere à satisfação na alma, à certeza da presença de Deus em nossas vidas, a garantia de ter as nossas orações respondidas por Deus, a esperança de uma eternidade segura com Cristo, a cura das enfermidades da nossa alma e do nosso corpo. Eu vejo também como frutos bons de Deus para a nossa vida a paz com Deus, a provisão na mesa do pão de cada dia, a saúde, a alegria na alma. E eu não acho e não acredito, na verdade, que hajam frutos melhores do que esse em toda a terra, né? Mas, infelizmente, certas pessoas continuam pensando com as categorias daqui, né? Acreditando que os únicos frutos bons de Deus se resumem para essa vida, né? Que tudo que Deus tem reservado para eles é apenas no âmbito de uma vida que se resume aqui. E assim, essas pessoas, então, elas procuram e querem as bênçãos de Deus, mas não querem proximidade com o Deus que abençoa, porque elas estão mais preocupadas com a vida aqui. Elas querem a bênção de Deus, querem que outros orem por elas, pedindo que Deus as guarde, os livre das dificuldades, que os cure quando estão enfermos, mas eles não querem saber de comunhão com Deus. Há certas pessoas que, quando estão passando por uma situação financeira difícil, querem que Deus lhes abra as portas, querem que Deus lhes prospere o negócio novo que ele abriu, né? A empresa nova que ele iniciou. E eles buscam e querem as bênçãos de Deus, mas fogem de um relacionamento próximo, de um relacionamento íntimo com Deus. E a gente vê que a obediência ela tem a ver com relacionamento. Por isso que muitos deles não querem se achegar a Deus. O máximo que essas pessoas se permitem aproximar é a distância de pedintes.
né? E aí eles tentam compensar a Deus fazendo trocas, oferecendo coisas, oferecendo sacrifício. Mas no fundo não estão dispostos em oferecerem a sua vida, as suas vidas, a entregarem completamente as suas vidas nas mãos de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, descreve aqui como está o coração de Deus em relação a Israel, né? Por causa da atitude daquele povo que vivia em desobediência a Deus. Deus diz então: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Porque obedecer é melhor do que o sacrificar, diz o profeta Samuel. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aqueles que decidirem continuar vivendo assim, em desobediência, Deus deixa estes avisados que eles não comerão dos frutos da obediência, mas certamente irão colher e irão comer dos frutos que a desobediência produz. E a desobediência, ela atrai espada, julgamento e morte. E às vezes a desobediência ocorre até mesmo automaticamente, sem nos darmos conta. Daí nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus, pois ela é um instrumento de Deus para o nosso ensino e a nossa correção. Porque não basta às vezes a gente dizer que obedece a Deus se a nossa profissão de fé não está alinhada com a palavra de Deus. E onde não há obediência, amados, não há uma fé genuína. Se uma pessoa não consegue se submeter a Deus, a fé dessa pessoa é inconsistente, incoerente com o Evangelho de Cristo. E se não há obediência de coração, o que a pessoa chama de fé é apenas uma crença e não uma fé genuína. A verdadeira fé, nós vemos na palavra de Deus que ela está alicerçada no chão da obediência. E é por ela que o verdadeiro cristão deve caminhar. Em João, no capítulo 14, versículo 15, Jesus disse o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nós precisamos lembrar ao nosso coração que existe um prêmio pelo qual vale a pena lutar. Nós precisamos lembrar ao nosso coração o valor que está por trás da obediência, que Deus preparou frutos bons para nós, que há uma promessa do melhor de Deus para as nossas vidas. Aos dispostos a obedecer, Deus separou os melhores frutos. Que nós possamos realmente perseverar em Deus, possamos realmente cada dia nos submeter a Ele com um coração temente, com um coração humilde, com um coração disposto a obedecer e a ouvir a sua voz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus.